O programa especial Saúde Fortaleza está aqui no IJF para mostrar e entender como é o desafio do hospital que é referência em traumatologia em todo o estado do Ceará. Hoje o IJF é um hospital de referência traumatológica no estado e recebe cerca de 100 mil casos de urgência anualmente. A gente vai conversar com o Dr. Walter Frota, ele é superintendente do IJF e ele vai contar para a gente um pouquinho como é o dia a dia daqui do hospital. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Doutor, me explica como é o dia a dia aqui do hospital, falando principalmente de qual é a maior demanda daqui. Esse é um hospital especializado em trauma, é um hospital que atende à violência urbana, né, principalmente, decorrente da violência do trânsito, da violência entre pessoas. É um hospital muito demandado pelo estado do Ceará como um todo. Nossas internações aqui, metade delas é Fortaleza e a metade é do interior do estado do Ceará, principalmente. Então, é um hospital que tem uma demanda até excessiva para a sua capacidade, é um hospital que atende acima da sua capacidade, mas é um hospital que, sem dúvida, presta grande serviço à população de Fortaleza e do estado do Ceará. Doutor, e se não fosse essa demanda vinda do interior, como é que seria o IJF? Para atender a população de Fortaleza, a capacidade instalada hoje do hospital seria suficiente. No entanto, como ele é um hospital, embora seja municipal, mas de atendimento estadual, a demanda é maior do que a sua capacidade. Mesmo enfrentando dificuldades dentro do hospital, os profissionais procuram sempre prestar a melhor assistência aos pacientes e seus familiares. A gente vai conversar com a doutora Ana Estela, ela é coordenadora do Núcleo Ambulatorial e ela vai conversar com a gente e explicar como é que funciona esse setor aqui no IJF. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Então, o nosso setor, né, como o próprio nome já disse, que é o Núcleo Ambulatorial, ele é para atendimentos seletivos, mas de pacientes que estiveram internados no IJF e precisam de um acompanhamento após a alta. Então, no momento da alta, é orientado a esses pacientes que venham até o núcleo ambulatorial para agendar sua consulta de retorno. Então, a gente atende esses pacientes, são uma média de 3.500 atendimentos por mês que nós realizamos no núcleo ambulatorial em diversas especialidades, Traumatologia, ortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia plástica. Fazemos um ambulatório de dor, de segmento de pacientes, de avaliação pré-anestésica. Enfim, nós temos uma gama de multiespecialidades atendendo esses pacientes egressos, pacientes que já estiveram internados no hospital, aqui no ambulatório. Doutora, e tem uma demanda maior desses pacientes? Claro, como toda a demanda do hospital de internação é maior da traumatologia e ortopedia, automaticamente, esses pacientes dessa especialidade, eles representam 2/3 da nossa demanda. Doutora, a senhora pode pontuar quais foram as melhorias que o hospital já passou? Bem, nos 2 anos que nós estamos aqui na coordenação do ambulatório, nós reestruturamos tanto do ponto de vista físico, de melhorias na estrutura física, como também na questão do ponto de vista da perspectiva de processos. Então, assim, do ponto de vista físico, nós ampliamos a recepção, ela foi toda reestruturada, mobília nova na recepção, nos consultórios, aumentamos a espera para acolher melhor nossos pacientes, a maioria ficavam em pé, muitas vezes em filas longas, Então, hoje eles já entram na unidade, Nós implantamos um painel de senha que organiza o fluxo desses pacientes, então eles entram na unidade, retiram a senha e podem já esperar sentado, numa recepção refrigerada, para serem atendidos. Então, houve uma melhoria grande na acolhida e no fluxo do paciente aqui dentro. Então, o painel de senhas, que foi uma das melhorias, ele veio nesse objetivo de organizar o fluxo e poder retirar o paciente que ficava muitas vezes numa fila que se estendia pela calçada. Como é teu nome? Valdiane de Araújo. Valdiane, qual a sua opinião aqui sobre o IJF? Você foi bem atendida? Fui bem atendida na emergência quando eu cheguei no dia 2 de fevereiro. Passei 1 mês e 29 dias internada. Fui bem atendida. E qual foi o seu problema? Tiro de bala perdida.
Fui vítima de bala perdida na rua. De acordo com o último relatório do IJF, a maioria dos leitos são ocupados por motociclistas que, em muitos casos, necessitam de internação e cirurgia. O maior motivo da lotação aqui é exatamente o acidente de moto, que se tornou uma epidemia, né? Quedas, muitos também, que é muito subjetivo, e a própria violência urbana, em que leva as pessoas com uso de drogas, ferimentos por arma branca, arma de fogo, agressões físicas, a cometerem determinados tipos de violência, em que a gravidade deste paciente, em sua grande parte, vem ao IJF. O IJF ele é o maior doador de órgãos e tecidos do estado do Ceará, né? Nós somos referência nacional. E o modelo que que foi criado pela nossa comissão, é um modelo de acolhimento, é o acolhimento diferenciado. Apesar do hospital viver sempre superlotado, apesar da maioria dos nossos pacientes que evoluem para a morte encefálica, serem pacientes que estão na área de risco 1, muitas vezes ainda aguardando a possibilidade de um leito de UTI, o tipo de acolhimento que nós damos à família, criou-se uma possibilidade maior para o paciente que está lá na ponta, que também sofre esperando a possibilidade de um transplante. Apesar do cenário de superlotação, apesar da falta de leitos de UTI, nós conseguimos, aí eu te digo que é a total vocação dos servidores que fazem a comissão de transplante do IJF. Vocação em trabalhar e exercer sua missão mesmo no cenário desfavorável. Assim como a família que é acolhida pela gente, mesmo no cenário desfavorável, ela pensa na possibilidade de ser solidária e consegue calar o choro, sepultar o egoísmo e deixar a solidariedade prevalecer. Estamos aqui no CEATOX, é o Centro de Assistência Toxicológica do IJF, e o Dr. Joaquim vai conversar com a gente um pouquinho e explicar como é que funciona esse setor. Tudo bom, doutor? Tudo bem. O nosso setor é o Centro de Assistência Toxicológica aqui do IJF. Nós temos um plantão por especialista durante 24 horas. Estamos sempre à disposição no número 3255-5050. Aqui nós atendemos tanto paciente da capital como atendemos paciente do interior. Haja vista que nós somos o único centro especializado aqui do estado. Então a demanda realmente é uma demanda importante. A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Governo do Estado, autorizou no último dia 12 de abril o início das obras de construção do IJF2. E é o nosso grande desafio, que é que a gente precisa continuar melhorando, né? É exatamente na ampliação do setor, né? Vem aí o IJF2, que é o grande sonho da população de Fortaleza. Então, junto com o IJF2 e o aumento da demanda de todo o IJF, né? Que essa demanda, pode-se dizer que ela é quase infinita, porque à medida que aumenta a violência, aumenta os acidentes de trânsito, o IJF é quem socorre toda essa população, né? E se nós atendemos os pacientes que são egressos das áreas de internação do hospital, se essa demanda aumenta, automaticamente nós precisamos aumentar também para receber esse paciente. A nova unidade contará com mais 203 leitos, 30 leitos em UTI, 9 salas de cirurgias, além de exames de ressonância magnética e hemodinâmica, que hoje não existem no IJF e são fundamentais para o tratamento de vítimas de traumas graves. Patrícia, como é que foi a experiência no IJF? Pronto, Alan, eu posso te garantir que foi uma experiência bem enriquecedora e que eu imaginava que eu ia encontrar um hospital superlotado e já com instalações bem antigas, mas só vivendo o IJF para poder entender como é aquilo ali, né? Primeiro porque o IJF é um hospital municipal, mas ele atende todo o estado do Ceará. Os 184 municípios são levados para lá, né? São atendidos no IJF. E segundo porque ele é um hospital referência em traumatologia.
qualquer pessoa que sofra um acidente mais grave é levado para o JF. Outro dado que eu particularmente não sabia é que o JF é referência nacional em captação de órgãos, isso é muito importante. É legal também ressaltar que o IJF ele possui o CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados, e o CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica, e ambos são referência também no Ceará. Quanto às instalações, há cerca de 23 anos o hospital não passava por grandes reformas, né? E só agora, nessa gestão, é que ele já passou por alguns reparos e também está sendo construído o JF2, que é a grande promessa para desafogar os corredores do hospital. Saiba mais informações sobre a saúde nos próximos documentários e acesse saudefortaleza.net.